Veja no ICL Notícias, segunda edição. O mundo de olho em Gaza. Trump fala em fim do terror no Oriente Médio. This is the historic dawn of a new Middle East. Enquanto Lula diz que problema do Brasil não é com Israel, mas com Benjamin Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel. Jair continua em lockdown. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa. Ministro Alexandre de Moraes alega risco de fuga e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro. Tchau e bênção! Após derrota na MP do IOF, governo Lula anuncia cortes de políticos do Centrão com cargos no governo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias segunda edição está começando mais uma semana nos seus canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje é segunda-feira, gente. Vamos segurar firme aí, que hoje ainda é dia 13 de outubro de 2025. Chico Sá, já aqui segurando na minha mão, firme. Opa, muito firme. Nessa segunda sem lei, né? Lembra? Não era uma sessão, acho que na TV Bandeirantes, que chamava Segunda Sem Lei, além de uns filmes mais fortes e etc. Não, estamos bem. Para ser segunda, Dia das Crianças, é aquela coisa mais leve e tal. Então... Deu para segurar a onda, vamos que vamos. É isso, numa segunda-feira, Chico, que a gente começa falando de assunto internacional, porque tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinando um acordo hoje no Egito, acordo de cessar-fogo em Gaza, numa cúpula que está discutindo os próximos passos até chegar num acordo de paz a respeito da faixa de Gaza. O Jamil Chad é nosso convidado nessa segunda-feira. A gente está começando essa semana com as análises, com as apurações do Jamil, num momento tão importante como esse. Jamil, boa tarde para você. Gabi, Chico, boa tarde a todos. De fato, um dia muito importante, independente da nossa posição, do que vai acontecer nos próximos passos. O fato é que a segunda-feira, sim, é muito importante, uma decisão, na verdade, um acordo muito, eu diria, relevante, que tem muita repercussão e que a gente vai aqui avaliar sem dúvida nenhuma, Gabi. Jamil, quero começar trazendo a frase, e Chico também, do Donald Trump dizendo que chegou ao fim a era do terror. Ele fez um discurso no parlamento de Israel, depois que o Hamas libertou 20 reféns israelenses que estavam sequestrados desde outubro de 2023. Então a gente tem um trecho da fala do Trump para a gente começar a nossa conversa. Vamos ouvir. This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. Aqui, Jamil, para quem nos acompanha só em áudio, dá um resumo um pouco do que o Donald Trump falou. Ele estava dizendo que não é só o fim da guerra, é o começo de algo que tem fé e esperança. Ele falou de Deus também, disse que é o novo Oriente Médio que está começando agora, um início histórico para isso. E ele também falou de uma duradoura harmonia para Israel e todas as nações. Está bastante otimista o Donald Trump nessa fala, né, Chico? Esse pacifista lá, mas enquanto isso os Estados Unidos pegam fogo, né? Ele tem esse tipo de paz, ele pratica... Diz que pratica num lugar, no outro não. Mas há muita desconfiança, não é? Ainda, não é, Jamil?
Em Gaza, acho que você perguntar, não reina essa certeza toda, essa certeza divina veiculada aí pelo Trump, né, Jamil? Não, vamos por partes. A primeira delas é de que o que ele está dizendo, que é uma nova era a partir da força, não a partir de um entendimento. Eu vou dar um exemplo. Nos 20 pontos, no plano de 20 pontos que ele tem para o futuro de Gaza, nenhum deles fala no reconhecimento do Estado palestino. Nenhum deles. O último ponto, Chico, o último deles diz o seguinte, que israelenses e palestinos vão coexistir pacificamente. Mas não fala num Estado palestino, fala em coexistir. Aonde? Aonde exatamente? Num Estado com a soberania palestina garantida, ou num protetorado, ou num Estado israelense na qual eles serão cidadãos de segunda classe, ou todos expulsos da faixa de Gaza e de outros lugares e vão viver na Jordânia, onde já existem milhões de palestinos. O que é que vai acontecer exatamente? Né? Então, é muito importante a gente entender que, claro, ele não foi conversar com um parlamento árabe, ele foi conversar com o parlamento de Israel e disse, além dessas frases todas que vocês citaram, é um momento de triunfo para Israel. Triunfo quer dizer o que exatamente nesse contexto? É o fim da causa palestina ou é a modificação completa da causa palestina para algum outro roteiro que ainda nós vamos descobrir? Então, antes de mais nada, a desconfiança é por conta dos próximos passos. Ninguém nega, e estamos todos aliviados, justamente com a liberação dos reféns israelenses, com a volta de 1.700 prisioneiros palestinos, tudo isso é muito positivo. Mas nós não podemos achar que um cessar-fogo é um acordo de paz. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, um acordo de paz não é um acordo de paz imposta, porque senão ele não é duradouro, senão ele é uma capitulação, senão ele é uma conquista, ele é uma vitória, mas ele não é um acordo de paz. Então vamos com muita cautela, porque, claro, outros momentos de cessar-fogo já foram anunciados. O último deles durou 60 dias, ou seja, não foi pouco, foram 60 dias, e depois Israel voltou com uma força ainda maior do que tinha antes. Então, para a gente ser muito cauteloso. Ninguém aqui está torcendo pela volta da guerra, do genocídio, etc. Não é nada disso. Mas, insisto, é ainda muito cedo para a gente simplesmente dizer uma nova era para o Oriente Médio, onde todos serão iguais. Iguais ou nem tanto. Então, tudo isso ainda vamos aguardar para ver. O Jamil fala sobre esse triunfo para Israel. Teve uma frase do Trump que foi muito emblemática ali, porque ele falou com o presidente israelense, o Isaac Herzog, pedindo para perdoar o primeiro-ministro Netanyahu por acusações de corrupção. Então isso já dá assim, um pouco do termômetro também de como está essa relação e quais são os objetivos ali. A gente vai assistir essa fala também e volta a conversar com o Jamil. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. Whether we like it or not, this has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents. And cigars and champagne, who the hell cares about that? Jamil, ele diz, um dos maiores presidentes em tempos de guerra. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza, uma declaração como essa, no meio de um cessar-fogo, eu não diria nem que é de mau gosto, assim, é completamente estapafúrdia. Não, e dito da forma que foi, né? Eu tenho um sonho, né? Porque eu tenho uma ideia, mais uma dessas ideias triunfalistas, né, do Trump. É importante a gente entender por que ele disse isso hoje também. Uma das realidades de Benjamin Netanyahu até o dia 6 de outubro de 2023 eram protestos constantes em Tel Aviv pelos israelenses contra ele. Né?
Então, o governo dele vivia uma situação extremamente delicada, extremamente delicada. Ele não era um nome de consenso, ele apenas era o primeiro-ministro porque ele costurou uma aliança com a extrema-direita israelense, aquela extrema-direita que sequer quer imaginar, basicamente, Gaza ainda sob controle palestino. Então, foi uma costura muito delicada para ele se manter como primeiro-ministro, com acusações de corrupção. A situação muda radicalmente a partir do dia 7 de outubro de 2023, com o ataque do Hamas, depois com toda a resposta de Israel, que foi qualificada pela Human Rights Watch, pela Anistia Internacional, pela Comissão de Investigação da ONU como genocídio. Não sou eu, estou falando, não é um adjetivo. Essa constatação não é um adjetivo. Olha aqui, olha, tal pessoa é um genocida. Não, não é isso. Foi constatado a partir de fatos, a partir de uma avaliação legal de que ele cumpriu os requisitos para que o que aconteceu fosse basicamente declarado como genocídio. Então, isso aconteceu. E aí a grande pergunta, Chico e Gabi, o que acontece a partir de agora, quando então existe um acordo, quando esses reféns são devolvidos, claro, os que ainda estão vivos, devolvidos para as suas famílias em Israel? O que será do dia seguinte do governo de Netanyahu? E aí, claro, vem essa frase de Donald Trump. Vamos esquecer aquele detalhe de corrupção aqui e vamos seguir com esse cara, porque afinal de contas ele é um grande presidente num tempo de guerra. É isso que ele está propondo. O que ele está dizendo é, vamos esquecer. Agora, eu fico imaginando o seguinte, vamos colocar aqui numa outra lógica, Chico, tenta, me ajuda aqui. Você pede perdão por algo que você não cometeu? Não, né? Não costuma. Então, quando você... Desculpa, então tem alguma coisa errada nesse pedido do Donald Trump, porque ele ainda está, o processo ainda está correndo, obviamente, ele tem o direito de se defender e tudo isso, a gente sabe muito bem, mas aparentemente o que Donald Trump disse hoje na tribuna do parlamento israelense é de que sim, ele é culpado e que ele precisa de um perdão, né? Que o primeiro-ministro precisa de um perdão. Então, é complicada essa frase, mas dá para entender o contexto. O contexto não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte do governo Netanyahu, precisamos salvá-lo e, claro, para salvá-lo, ele vai precisar de um perdão presidencial. Aliás, Chico, para passar para você, só porque ele diz uma frase, né? Charutos e champanhe. O Donald Trump disse isso ali quando ele estava fazendo aquele pedido, né? Por que você não dá um perdão a ele? Ele fala charuto e champanhe, quem se importa? Ele foi indiciado lá em 2019 em 3 processos e um deles tem uma acusação ali de que ele recebeu quase, na verdade, mais de R$1 milhão, estou fazendo aqui o equivalente, né, no valor da moeda, em presente de empresários. E dentre esses presentes a gente está falando aqui de champanhe, de charuto, por isso que o Donald Trump faz essa alusão aí, né? Essa alusão. Não, e lembre que antes da guerra... Não é só isso. Perdão. Não, completa aí, Jamil, você tem... Não, é só porque não é só isso. Uhum. Obviamente, esse é o ponto, é a ponta de um iceberg de um esquema muito maior que ele é acusado. Né? Basicamente, o Donald Trump está dizendo, não, ele está sendo acusado porque ele recebeu champanhe e charuto. Ele faz para diminuir, né, Jamil? Isso foi um sagrado. Como? Ele faz para diminuir, né? Justamente. Essa é a parte exótica do escândalo, né? Não é só isso. E a gente tem que lembrar que até ao começo da guerra, 2 anos atrás, era um Netanyahu ali emparedado nas ruas, acossado com o povo ali no cangote todo dia, com passeatas, manifestações. Resta saber o que vai acontecer agora, né? Se ele vai segurar depois da fala do Trump, do acordo, que até então é só um cessar-fogo, mas é um acontecimento, né? Você acha que... Você apostaria o quê, Jamil? Segura a onda ou volta protesto? Não, ele vai ter um momento muito difícil a partir de agora, Chico, internamente, porque os outros partidos, obviamente, querem o seu lugar, né? Ou querem basicamente a convocação de eleições. De todas as formas, Israel terá eleição em 2026. Então, eu imagino que estamos na primeira fase,
absolutamente incipiente de um eventual acordo de paz. Tá? Então, isso aqui vai, sem dúvida nenhuma, até o final do ano. Depois, as outras etapas desse acordo, eles vão basicamente vigorar a partir de 2026, praticamente, e aí temos já a eleição em Israel. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um momento importante. Netanyahu vai para essa eleição dizendo: fui eu que recuperei os reféns e fui eu que derrotei o Hamas, não só isso, eu derrotei também o Hezbollah, os Houthis e enfraqueci o Irã. Ele vai apresentar dessa forma. A oposição vai apresentar, calma aí. Você é o que não cuidou da segurança e permitiu que o Hamas tivesse atacado dia 7 de outubro e feito a maior ato contra Israel da sua história, basicamente. 1.200, 1.300 mortos. Então, civis, no caso, muitos desses eram civis. Então, sem dúvida nenhuma, vão usar isso. Sem dúvida nenhuma, vão usar os escândalos de corrupção no qual ele esteve metido, sem dúvida nenhuma. Então, é ainda uma situação política bastante complicada. Não é por acaso, Chico, Gabi, que no fim de semana o Netanyahu disse: não, a guerra não terminou, não. Vocês ouviram provavelmente isso. Sim. E aí o Trump veio e falou no domingo: não, a guerra terminou, ponto final. Ou seja, por que é de interesse de Netanyahu dizer que a guerra não terminou? É porque, obviamente, enquanto a guerra existir, ele está sobrevivendo. Essa é a verdade, essa é a realidade. Enquanto essa guerra sobreviver, ele, politicamente, também sobrevive. Eu acho que essa fala do Jamil é crucial, né? O Netanyahu, ele foi se apoiando politicamente, sobrevivendo em meio a esses arroubos durante o genocídio contra Gaza, né? Politicamente também. A gente teve também, Jamil, acho que é um termômetro político muito importante, esses protestos durante a presença do Donald Trump no parlamento israelense. O parlamentar Ayman Odeh foi um deles, ele foi retirado da plenária depois de levantar uma placa, ele estava pedindo o reconhecimento do Estado palestino. E também tem o Ofer Kassif, que foi expulso porque estava vaiando o presidente dos Estados Unidos. A gente está vendo as imagens aqui na nossa tela, justamente dessa retirada ali, né, dessa expulsão do parlamento, da plenária, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava falando. A movimentação dos parlamentares ali, eles foram, ambos, né, foram expulsos ali. Então, essa movimentação ali também, esses protestos contra o Donald Trump, dão um pouco desse termômetro, até, tudo bem, né, são parlamentares da esquerda, Jamil, mas um pouco também do termômetro da população, que a do Netanyahu não tem sido muito boa também, entre a sociedade. Não, você tem toda razão. E, de fato, o que eles pediam ali era o óbvio, né, o reconhecimento do Estado palestino. Sim. Só isso. Né? Não estavam pedindo a cabeça de Netanyahu ou a queda do governo de Netanyahu, não era isso, né? Pedindo o reconhecimento do Estado palestino, algo que mais de 140 países no mundo já fizeram, né? O Brasil fez em 2010, a França fez no mês passado, o Reino Unido fez no mês passado, vários países europeus neste ano tomaram essa decisão, que para alguns países europeus, eu diria, dentro de um contexto político que eles vivem, é uma decisão importante, sem dúvida nenhuma. Então, era só isso que eles estavam pedindo, né? A reação foi essa, o que mostra, insisto, que quando Donald Trump fala uma nova era para o Oriente Médio, não está claro que essa nova era inclui um Estado palestino reconhecido com as suas fronteiras pré-1967, de forma alguma. De forma alguma isso está garantido. Então, claro, é uma situação extremamente complicada, tem também todo o conflito interno entre os grupos palestinos, isso não é negligenciável. Você tem aí um presidente palestino, Mahmoud Abbas, que há anos não convoca eleição. Obviamente, eu estive, por exemplo, na Cisjordânia, isso já há alguns anos. Naquele momento, já me diziam, o dia que ele convocar a eleição, ele perde de uma forma absolutamente avassaladora. Então, ele não convocava a eleição e cada vez vinha com um argumento. Claro, nesses 2 últimos anos, era impossível convocar uma eleição diante do que estava acontecendo, sem dúvida nenhuma. Agora, a pergunta é, haverá uma nova eleição?
o povo palestino vai poder decidir também quem são os seus próprios líderes. E aí também tem todo o argumento, calma aí, a última vez que teve uma eleição em Gaza, quem ganhou foi o Hamas, aí o mundo ficou preocupado, enfim, todo esse contexto que não é fácil, não é um bloco monolítico. Para vocês terem uma ideia, só para a gente também mostrar a complexidade desse assunto, alguns líderes palestinos que estão presos não foram soltos por Israel. Você poderia imaginar, então, que haveria uma gritaria por parte do Fatah, que é o grupo, né, do Mahmoud Abbas, o partido do Mahmoud Abbas. Não. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas que estão presas, se forem liberadas, são praticamente os grandes vencedores da próxima eleição ou da eventual próxima eleição que a autoridade palestina realize. Então, também tinha um interesse da parte dos palestinos de manter essas pessoas presas. Enfim, não é nada fácil. O Oriente Médio não é um local de obviedades, de grupos monolíticos. Não, é muito mais complexo do que isso. Agora, sem dúvida nenhuma, o que me preocupa, e eu acho que muita gente tem comentado isso, é que nos próximos meses, pelo menos do jeito que está sendo desenhado, não há a garantia da autodeterminação do povo palestino. Não está em nenhum lugar do acordo do plano de 20 pontos de Donald Trump. Não, o que se vê é assim, que há uma única certeza você tem uma parada no genocídio e o povo palestino segue com todas as incertezas com as quais caminhava ao longo do tempo, ao longo da história. Né? Você tem genocídio, exato. Parou, mas o Trump não garante, não diz o dia seguinte, não diz se é solução de 2 estados, o que é, para onde vai, se o povo palestino vai para o Egito, vai para Cisjordânia, nada, não se tem, né, rumo algum. E aquela história, Chico, não, mas podem ficar, quem quiser pode ficar. Então, mas pode ficar sob qual governo? Sob qual administração? Eles vão poder ter a liberdade que eles gostariam de ter ou não? Então, outro dia, por exemplo, os 2 anos, né, do dia 7 de outubro, né, que, claro, é para ser marcado, porque, claro, representou um sofrimento muito grande para as famílias israelenses, sem dúvida nenhuma. Mas então vamos comemorar outras coisas? Vamos marcar outros fatos? Vamos. Então, olha, 18 anos do bloqueio sobre Gaza. Eu não ouço ano a ano a gente falando, olha, mais um ano de bloqueio sobre Gaza. Não há, né, essa marca. Insisto, a marca sobre os 2 anos precisa ser, eu diria, colocada na agenda. É um sofrimento do povo, basicamente daquelas famílias israelenses que sim sofreram, e esse sofrimento precisa ser reconhecido sem dúvida nenhuma. Mas usar aquilo de uma forma, eu diria, isolada, não considerar 18 anos, por exemplo, de bloqueio em Israel. 58 anos de ocupação ilegal de terras palestinas. 58 anos. Poderia ter marcado o ano 50 da ocupação ilegal, né? Também não foi feito. 77 anos do Nakba. Ou seja, tem muita data aí para ser lembrada. Lembrada não no sentido de comemoração, mas no sentido de que essa história é extremamente complicada, é extremamente complexa, e querer reduzir tudo isso a uma data, ou um fato, ou algum tipo de resposta, eu diria, fácil, isso não pode acontecer, obviamente que não. Jamil e Chico, eu quero aproveitar aqui e também trazer uma fala do presidente Lula, porque ele está lá em Roma, né? Ele participou do Fórum Mundial de Alimentação, também teve falas em relação a isso, e a gente vai trazer aqui também ao longo do programa. Mas ele falou mais uma vez sobre Gaza, usou esse momento para falar sobre Gaza, e achei muito simbólico, porque, enfim, o presidente Lula tem essa marca da gestão dele, de falar sobre a fome, né? De ter isso como uma das principais bandeiras de resolução da presidência de Lula, e ele falou sobre a fome como arma de guerra, mencionando o que está acontecendo na faixa de Gaza como um dos exemplos. Então, ele disse que o Brasil não tem problemas com Israel, só com o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Então, aproveito para trazer essa fala aqui também do presidente Lula em Roma. Vamos assistir. O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu.
Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Aí a fala do presidente Lula, Jamil, para você comentar aqui também com a gente. Ele faz uma distinção que eu acho que é uma distinção muito importante. Sim. Entre o povo judeu e o governo de Benjamin Netanyahu. Não há nenhuma dúvida de que ninguém aqui está se referindo ao povo judeu. Não. Estamos aqui falando, obviamente, em crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, em relação a um governo específico, que tem uma responsabilidade específica, e não contra o Estado de Israel. Não é o projeto brasileiro, por exemplo, o não reconhecimento do Estado de Israel. Muito pelo contrário. O que o Brasil quer é o reconhecimento da existência de dois Estados que possam coexistir de forma pacífica e respeitar as suas próprias fronteiras e ter essas fronteiras respeitadas em termos internacionais também. Então, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem uma embaixada em Tel Aviv, ou seja, reconhece o Estado de Israel. Não há nenhuma dúvida de que a relação com Israel é uma relação histórica, uma relação que vai precisar continuar. Não há nenhuma questão em relação ao povo judeu. O que o presidente Lula está colocando de uma forma muito óbvia é que a questão é com o governo de Netanyahu, né, que é uma outra história. Passado esse governo, ou virando a página de alguma forma, o Brasil não pensa em romper relações com o Estado de Israel. Não há nenhum projeto e jamais esse projeto passará basicamente a fazer parte de alguma política externa brasileira, porque isso obviamente vai contra tudo que o Brasil defende desde a sua, basicamente, adesão à ONU há 80 anos, que é justamente a coexistência, a soberania, a autodeterminação dos povos. Todos são os princípios fundamentais da política externa brasileira. Não do presidente Lula, ao longo da história. O presidente Lula, Chico, que tem adotado uma posição muito clara em relação ao genocídio em Gaza, desde o início, e fazendo essa distinção, porque muita gente tem transformado as falas como uma maneira de dizer que o presidente Lula, na verdade, está atacando. Exato, houve muita tentativa de transformar o Lula como inimigo do povo de Israel, o que é deturpar as falas, uma mentira. Você tem entidades judaicas aqui no Brasil que tentaram ajudar o Netanyahu nesse sentido. O governo do Netanyahu declara Lula persona non grata. Foi feita toda uma campanha para deixar as coisas confusas ali, né? E confundir todo mundo, dizendo, não, Lula é inimigo de Israel. Então foi uma bela oportunidade nessa visita a Roma de colocar a coisa ali no papel. Olha, não é nada disso. Minha bronca é com o Netanyahu, não tenho bronca nenhuma com o povo judeu, muito pelo contrário, eu louvo a longa história de convivência harmoniosa. Jamil. Sem dúvida nenhuma, e de fato eu presenciei aqui na ONU em Genebra em várias ocasiões uma relação muito boa entre a embaixadora de Israel e o embaixador brasileiro. Isso não é um tema. Todo mundo conhecia a posição brasileira por, eu diria, décadas, de que era sim em defesa da existência de uma solução a dois estados. Não é uma solução a um Estado só palestino, não é essa a solução brasileira. A solução brasileira é uma solução a dois Estados, que é a mesma de vários países europeus, que ninguém acredita e ninguém defende que esses países, então, estão em guerra com Israel. Não, né? Simplesmente defendem a existência, ou pelo menos o direito do povo palestino também poder existir. É só isso. Agora, claro, numa região extremamente conturbada, numa região que, obviamente, tem todo um histórico que, insisto, não adianta a gente explicar os fenômenos no Oriente Médio a partir de algo que aconteceu na semana passada.
não vai ser, a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente começar a falar da semana passada. Nós temos sim de recorrer à história. A história, infelizmente, é longa, infelizmente, ela é cheia de contornos perigosos, de colonialismo, etc, etc. Tudo isso faz parte da história do Oriente Médio. Sem isso, se a gente não entender esse contexto muito mais complexo, é muito difícil, eu diria, simplesmente formar uma opinião e dizer, não, é isso aqui. Eu uso sempre como um exemplo o seguinte, não, então calma aí, então tira todo aquele povo de lá que ele está sofrendo e ponto final. Então, tirar um povo de um território que está sendo disputado há décadas é basicamente abrir caminho para, em primeiro lugar, uma limpeza étnica, sem dúvida nenhuma, e encerrar, basicamente, a causa palestina. O que é a causa palestina? A luta de um povo por sua terra. É só isso. Né? Então, quando você diz, não, olha, como já está tudo destruído mesmo, gente, olha, infelizmente não vai dar para ficar. Melhor vocês irem para outro lugar. Bom, aí eu diria, aí é o triunfo mesmo de Israel, porque aí você conclui, depois de 2 anos, basicamente a retirada completa dessas pessoas dessa região. Jamil, ainda aproveitando, falando do presidente Lula, mas não só sobre a fala dele sobre Gaza e também em relação à fome, que é uma fala muito contundente que o presidente Lula teve, a gente vai trazer aqui mais tarde, ele teve o primeiro encontro com o Papa Leão XIV e teve essa pauta também a respeito da fome, mas ele também convidou o Papa para participar da COP30, que vai ser em Belém no mês que vem, já está bem próxima a COP, inclusive, e eu queria um pouco da sua avaliação nesse sentido, porque tem sido uma grande questão a COP aqui no Brasil. Há pouco tempo a gente teve algumas questões em relação à hospedagem, o presidente Lula e os próprios ministros também fizeram uma força-tarefa para conseguir atender a diversas delegações de países, né? Mas fato é que a COP vai acontecer no coração da Amazônia e não deixa de ser também um ativo político. Claro que essa questão internacional, a gente sabe que politicamente tem um outro peso, mas o presidente Lula tem uma forte presença internacional e acho que a COP também é muito importante nesse sentido, né, Jamil? Sem dúvida nenhuma. O convite foi feito, na verdade, esse convite foi reforçado. Esse convite já tinha sido feito quando o Papa foi basicamente colocado ali depois do conclave, logo nos 2, 3 dias depois, o embaixador brasileiro no Vaticano ensaiou um primeiro contato e fez o convite, depois Geraldo Alckmin fez o convite, há 2 semanas, ou a semana passada, Marina Silva fez esse convite e agora o próprio presidente faz o convite ao Papa Leão para ir à COP. Por quê? Por que essa obsessão, basicamente, pelo Papa Leão? Porque ele, de fato, ele passou muito tempo da vida dele na Amazônia peruana. E aí ele é considerado, inclusive dentro do Itamaraty, como uma espécie de, não só do Itamaraty, de várias diplomacias latino-americanas, como o primeiro Papa amazônico, que é talvez o primeiro pontífice com tanta experiência de selva amazônica e de comunidades da Amazônia. Nenhum outro na história teve toda essa experiência, foram muitos anos na Amazônia peruana e, portanto, claro, conhecendo aquela realidade. Então, para o Brasil ter esse Papa amazônico na COP30 era um ativo muito importante justamente para equilibrar todo o negacionismo, todo o combate, vamos dizer assim, contra um acordo. Ele era uma peça muito importante. Ele já disse que ele não vai poder ir, ele não irá à COP30. Mas qual é o sentido, então, de voltar a fazer esse convite? É para reforçar, no caso dele, que ele instrua os seus diplomatas, o Vaticano tem diplomatas, instrua os seus diplomatas na COP30 a atuar de forma contundente nas negociações. Então, é isso que, basicamente, o Brasil queria. O Brasil, claro que queria a presença dele, porque, sem dúvida nenhuma, chamaria muita atenção. Mas, além disso, o que o Brasil queria era justamente que o Vaticano, com toda a sua influência, porque às vezes a gente acha, não, mas o menor estado do mundo, não tem influência nenhuma. Bom, esse estado é um estado que, obviamente, controla a Igreja Católica, e a Igreja Católica ainda tem
muita influência em muitos países do mundo, né? Então, é uma diplomacia que ainda tem, sim, o seu espaço e que pode atuar. E essa era a esperança do Brasil. Muito bom. É isso, Jamil. Importante ter você aqui com a gente nessa segunda-feira, traduzindo um pouco do que é essa fase desse cessar-fogo. Como você disse, está muito longe ainda da gente ter um acordo de paz, mas a gente está se apegando também numa esperança, né? A gente precisa, para os palestinos também. Obrigada, Jamil. A gente se vê em breve. Bom trabalho por aí, querido. Sem dúvida, e foi muito emocionante ver todas as imagens dos palestinos se abraçando, muito. Se reencontrando, tendo acesso a alimentos, tendo acesso à água, voltando para suas casas ainda que destruídas. Quem conhece a região sabe que, principalmente os mais velhos, continuam andando com uma chave pendurada no pescoço, na correntinha. Era a chave das suas casas originais. Claro, são os idosos hoje que andam com essas chaves, são aquelas pessoas que em 48, depois, basicamente, no começo dos anos 50, foram obrigados a deixar suas casas. Eles andam ainda com essas chaves, dizendo, um dia eu volto para essas minhas casas. Então, é mais um capítulo muito dramático da história do povo palestino. É isso, Jamil. Obrigada, querido. Foi realmente muito emocionante. Muito bom. Espera ver imagens, enfim, positivas, né, dos palestinos podendo retornar às suas casas e tendo acesso ao mínimo, é o que a gente está falando ainda. Obrigada. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite, Jamil. Seguimos aqui, falando ainda sobre assuntos internacionais, trazendo o Rodrigo Viana para a nossa mesa. Opa, gente. Boa tarde. O homem das causas Boa noite, urgentes. Venha para a nossa formação aqui, o homem das causas urgentes. Muito bem. Acompanhando aí toda a análise de vocês, as imagens... E 2.000 palestinos e 20 reféns, né, israelenses. Foi uma troca, né? A primeira fase desse acordo, né, Rodrigo? E a gente espera que realmente esse cessar-fogo perdure e que as negociações sigam para realmente a gente chegar a um acordo de paz. A gente sabe que existe um caminho gigantesco de uma coisa até chegar a outra, mas o Jamil sempre está por dentro dos bastidores, tem muitas fontes também ali para trazer como é que as coisas estão se encaminhando. Uma fala do presidente Lula muito simbólica, sempre foi nesse sentido, mais uma hoje sendo bem direto sobre o posicionamento em relação ao Netanyahu, né? Sim, que o problema do Brasil nunca foi com Israel, né? Isso. O Brasil foi um dos países que ajudaram a criar o Estado de Israel, né? No Conselho da ONU, na Assembleia da ONU, e tem uma relação histórica com Israel, mas o problema do Brasil é com um governo de extrema-direita que pratica colonialismo e extermínio, né? Esse era o problema. E é ainda o problema, porque isso não está sanado. Tentou humilhar, lembra aquele embaixador que eles tentaram humilhar assim, em público, de uma forma inacreditável assim, nas relações de país. Então a bronca é com ele, a bronca é Netanyahu, não é com o povo de Israel. É isso. Muito bem. E falando aqui, olhando para a nossa América Latina, semana passada a gente teve a estreia aqui do documentário Vai para a Argentina, com o Eduardo Moreira trazendo vários aspectos de como está a situação econômica na Argentina e de várias falácias, né, que são propagadas, Rodrigo, como se elas fossem verdade, né? Na verdade, sobre o que está acontecendo por lá, enfim, e de que tem muita gente passando fome, enfim, perda de direitos, ascensão do autoritarismo. Javier Milei, que também não escondeu, assim como o Jair Bolsonaro, ele nunca escondeu ao que viria, né, Rodrigo? Destruição, né? Aquele vídeo que ele vai cortando os ministérios, afuera, ciência e tecnologia, afuera, enfim, tudo, direitos humanos, afuera. E agora ele está com mais um problema, né? Você viu que a principal ministra do governo dele, a Bullrich, também está acusada de envolvimento com grupos narco lá na Argentina. Porque na semana passada a gente noticiou bastante aqui que o ex-Pert, principal líder parlamentar do Milei, teve que renunciar à candidatura no parlamento porque estava acusado de envolvimento com um narco-empresário. E agora a Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança e Justiça, que foi candidata a presidenta, também está com uma denúncia. É a manchete principal hoje do Página 12 de ter recebido doação de gente ligada aos narcotraficantes. Então o governo do Milei está uma situação terrível, mas ele ainda tem, viu? Eu estava olhando as pesquisas nesse fim de semana, ele tem de 30% a 40% de apoio. Não é que ele também está se desfazendo, está acabando o governo de um dia para o outro. Está se enfraquecendo, mas ainda tem um apoio que garanta que ele vá aos trancos e barrancos levando o governo dele, mesmo minoritário.
Isso, e a gente tem a oportunidade, Rodrigo, Chico, de quem não assistiu ainda o documentário ou quer assistir uma segunda vez, pode se inscrever em sln2.com.br para assistir o replay do nosso documentário, da nossa estreia aqui no ICL. Então você pode garantir o seu ingresso lá e vai ter um debate exclusivo também que aconteceu entre o Eduardo Moreira, a Juliana Baroni e também o Fabian Restivo, que eles são os diretores do documentário. Jornalista argentino, conhece tudo lá da política do país. O documentário, você vai sair do documentário entendendo, assim, com um papo para conversar sobre a Argentina em qualquer lugar. É bem didático, né, gente? Não vou dar muito spoiler aqui, mas está bastante didático para quem... Aliás, o Milei está lá na Casa Branca esperando o Trump. Isso. Para assinar tem umas coisinhas que não foram assinadas ainda do empréstimo. O empréstimo é que vai salvar o governo dele na eleição. Pode salvar um pouco, pode diminuir o tamanho do prejuízo. Senão ele não chegava nem até a eleição. Não. Isso sem contar a questão do Congresso, né? Que o Milei está sem apoio algum para também apoiar as propostas que ele precisa. Mas a gente segue por aqui também olhando para a política brasileira. Rodrigo, a gente teve uma decisão hoje, uma decisão que mantém tudo como está, do ministro Alexandre de Moraes, negando um pedido da defesa do Jair Bolsonaro, decidindo pela manutenção da prisão domiciliar e outras medidas cautelares que foram tomadas contra o ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes, ele explicou que a manutenção da prisão, das outras restrições, por exemplo, ele não pode usar celular, rede social, tem a retenção do passaporte também. Isso tudo é para evitar o risco de uma fuga e também para assegurar o cumprimento da lei. Porque o Bolsonaro ele foi condenado, a gente sabe, a 27 anos e 3 meses de prisão por conta da trama golpista. Ele faz parte do núcleo crucial que já foi julgado. Aliás, logo, logo a gente vai ter outros julgamentos aí em vista. A gente vai falar sobre isso também. Agora, isso tudo aconteceu, Rodrigo e Chico também, por conta de toda aquela articulação, né, com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo também, dando não só indicativos, mas atrapalhando mesmo o julgamento da condenação, que levou à condenação do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então, vai continuar tudo igual, o Jair Bolsonaro vai ficar em casa. Hoje o Alexandre de Moraes deu essa decisão, e na decisão, Chico, ele justifica dizendo que há realmente o risco de fuga, levando em conta que outros julgados pelo 8 de janeiro escapuliram. Vazaram. Inclusive o sobrinho do Jair Bolsonaro, que fugiu para a Argentina, e vários outros. Muitos escolheram a Argentina porque é a fuga mais fácil, né, aí pela fronteira, inclusive de carro. Então, ele justifica que o Bolsonaro teria, né, se fosse mantido solto, haveria o risco de fuga e daí você não consegue cumprir a decisão judicial. No momento em que o Bolsonaro tem essas duas táticas, ele pede para sair da prisão domiciliar e, ao mesmo tempo, ele fica retomando a ideia de que ele está com essa crise de soluços, que não vai embora, e pede que haja visita de uma médica. Eu não sei se a gente vai retomar isso mais para frente com o Cacai, mas hoje também o Jair Bolsonaro, o Alexandre de Moraes autorizou o Jair Bolsonaro a receber a visita de uma médica para, de novo, tratar as crises de soluço. Então, os advogados estão nessa dupla tática. Pedem, né? Porque tem que sempre pedir. Liberta, solta. Não vai soltar. Então deixa a médica visitá-lo, porque daí vão preparando o terreno para que no momento em que a condenação for confirmada, e vai ser depois dos embargos, os últimos recursos que faltam, o Bolsonaro diga assim, tá vendo? Olha aí, tanto médico para lá, para cá, não tem condição dele ir para Papuda, tem que ficar na domiciliar. Vamos ver, mas é o caminho que eles estão procurando traçar, né? Ele está preparando aí um histórico médico, né? Isso. Um prontuário ali, dia a dia, foi atendido por tal médico, alguém chegou e deu tal remédio, ele está construindo a mesma coisa que o Collor construiu, para no dia que a porca torceu o rabo mesmo, no dia da condenação, ali que o carro chegar, a viatura chegar para levar para Papuda, ele vai sacar dossiê médico. Aquele dossiê cheio de bula de remédio, até cloroquina vai ter no meio. E vai apresentar, aqui, Xandão, eu estou todo arrombado aqui, não posso ir para
aquela cadeia mais dura, não. Vai ser isso, o caminho vai ser esse. A construção da narrativa dele está caminhando por aí, Gabi. Isso, e só aqui para avisar a nossa audiência que hoje, excepcionalmente, a gente não tem o Cacai, mas tem a doutora Damares Medina. Muito bem, muito bem. Estamos muito bem. Esclarecer essas questões, falar sobre essa expectativa também, né, Chico? Tem toda uma discussão de como a defesa do Jair Bolsonaro vai usar o precedente do Fernando Collor para justificar que a prisão seja realmente a domiciliar, que ele não vai para a Papuda de jeito nenhum, justificando até essas internações médicas. Exatamente. Agora está faltando também um pedido tanto para o Collor como para o senhor Jair Bolsonaro, uma junta médica independente. Eu fosse o Supremo, ou alguém do Supremo, ou alguém importante no mundo jurídico no Brasil, ou Ministério Público, eu pediria uma junta independente para analisar o Collor e o Jair Bolsonaro. Porque eu tecnicamente, teria um laudo ali que nem era de médico de Jair Bolsonaro, nem era de médico do Xandão. Uhum. Era de médico independente. O Collor faria a mesma coisa, porque Maceió inteira, assim, qualquer barraca ali de coco, ali da Pajuçara, a única coisa que fala hoje é Collor aplicou, ele está bonzinho. Inclusive, ele se exercita de maneira muito forte toda tarde. Lá em cima tem um solar maravilhoso. Deve ter uma esteira. Ele está numa cobertura. Não, diz que o bicho é uma suadeira monstra todo dia. É um atleta. Mas na hora da prisão, esses caras todos viram, né, uns tadinhos, uns coitadinhos. Então, junta médica independente. Isso é comum no poder jurídico do mundo inteiro. Contraprova, vamos colocar outro médico, que não aquele médico que está desde lá da facada, que sempre conta a mesma história. Para não deixar desconfiança, eu meteria uma junta médica independente para ver como estão esses dois pacientes. É interessante, acho que é até uma questão para levar para a doutora Damares, né, Chico? Sim, boa, tá aí. Para ver se isso poderia ser apresentado e de que maneira também. Eu posso trazer uma outra questão aqui, Rodrigo? Claro, Gabi. Porque a gente, na semana passada, falava sobre movimentações em Brasília e de como tentaram dar uma... Tentaram não, né? O Centrão conseguiu, de fato, dar uma rasteira naquela questão da MP do IOF, que, no fim das contas, é uma rasteira contra a sociedade. E isso está gerando repercussão nessa semana também. A gente teve o líder do governo na Câmara, o José Guimarães, confirmando ao ICL Notícias que os partidos que votaram contra a MP do IOF vão perder os cargos que eles têm no governo, né, na administração federal. Então, ele disse o seguinte, a gente abre aspas aqui para o líder do governo, José Guimarães: acho que o governo tem que fazer um freio de arrumação mesmo. Essa rearrumação da base eu considero fundamental. Não podemos conviver com essa fragilidade de votar uma MP desse porte, dessa envergadura, com partidos que têm 2 ministérios, 3 ministérios fechando questão contra em suas bancadas. Isso não é razoável, isso não é uma relação civilizada entre o legislativo e o executivo. E essas mudanças, elas estão sendo propostas, né? Ainda isso está acontecendo, mas a proposta vai vir da ministra Gleisi Hoffmann. E segundo também o José Guimarães, a Gleisi já disse que tem uma lista de cargos que estão dominados ali por políticos que traíram o governo por parte do Centrão e que aqui está entre aspas, tá? Nessa conversa que foi relatada aqui a nossa reportagem do CL, que ela vai meter a faca. Acabei de falar de facada, outra faca. Pois é. Vai meter a faca nos cargos do Centrão. Porque já teve reunião com o presidente Lula. Mas não saiu ninguém. Ele que pediu ali para... Não saiu ninguém. Tem cara que é assim, importantíssimo na Caixa, não saiu ninguém da Codevasf, não saiu ninguém em lugar nenhum. Assim, acho que o governo ameaça, o governo relata ali como é que foi traído e que não vai dar para continuar assim. Os caras deles lá, não, calma aí, que a gente vai ajeitar na próxima votação. Ninguém deixa governo, Centrão não deixa governo. Só se for chutado. Cara, tem que ser só se for. Nem sei, nem assim, viu? O Centrão não sai. Não sai. Isso é só. É bom para dar notícia. Dar notícia. O governo vai tirar do Centrão. Não tira. Olha. Não sai. Ô Chico, tem um nome Quero aqui. ver uma foto de algum cara desse saindo. Sai o cara que já vai ser candidato. O cara já está preparando para ser candidato, aí ele aproveita a cena e cai fora. Mas duvido que não sai ninguém. Codevasf vai estar lotada, cheia, apinhado. Não sai ninguém, não sai nem a secretária, nem aquele cargo mais baixo. Olha, eu tenho o nome aqui de um assessor da presidência da Caixa chamado José Trabulo Júnior.
que a Caixa, a presidência, está com o Arthur Lira. Lembra que no segundo ano de governo, o Arthur Lira pediu a Caixa e levou. E aí, o assessor do presidente da Caixa, consultor do presidente do banco, na verdade, José Trabulo Júnior, que tem um salário entre 30 e 40 mil reais. E é homem do Ciro Nogueira. Do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é o principal articulador da estratégia do Centrão para derrotar o Lula no ano que vem. E tem um sujeito sentado do lado do presidente do banco, ganhando um salário... Ele já falou que tinha que sangrar o Lula para Faria Lima, né? O Ciro Nogueira mora na Globo News. Toda tarde ele está lá na Globo News, no horário dele, esculhambando o governo, com um cara lá dentro. Aí não dá, né? O cara lá dentro e vai ficar. Vai ficar. Ninguém tira. Ele naquela reunião da Faria Lima, Chico, que falou com todas as letras que tinha que sangrar o governo. Esse jeito. Sangra o governo, mas não tira o Trabulo de lá, não, porque ele tem... o Trabulo ou o Trabuco não sai. Tá lá na cadeirinha dele. Deixa ele na cadeirinha dele lá. No ar-condicionado, tranquilo. Vamos ver se na semana que vem a gente tem uma listinha no Diário Oficial, quando o Lula voltar. Você aposta que não, Chico? Não sai ninguém. Assim, eu falo isso da minha experiência de repórter e tudo. Todas essas matérias saem, mas ninguém vai falar para fazer a foto de alguém saindo. Tomara que amanhã alguém me desminta com uma foto. Olha, fulano limpando a gaveta, Trabulo limpando a gaveta, largando esses 30 e tantos mil, além dos negócios que faz, além dos prefeitos que recebe, além de todas as atitudes eleitorais que tomam dentro desses órgãos. A turma da Codevasf, que é ali um ninho de corrupção e das emendas do orçamento secreto. Não sai ninguém, vai ficar... Ele tira onda, deve estar lá cantando parabéns de aniversário de mais um lá, hoje à tarde, como toda a repartição, e nada acontece. O G1 está dizendo que vão se confirmar as exonerações. Vamos ver, Chico. Que, inclusive, desses nomes... Eu torço por isso, tomara. Então, dá um nome do Trabulo, dá um nome de uma segunda pessoa importante na Caixa Econômica Federal, que também é meu xará, Rodrigo, também teria que ser exonerado. Dão os nomes também de gente na Codevasp, no IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, no Maranhão, tem gente ligada à União Brasil. Na Codevasp é um monte, né? Codevasp é uma Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. Então, vamos aguardar. Tem que ver o Diário Oficial. Nem o Kassab, segundo está dizendo o G1 aqui, nem o Kassab se salvou dessa, né? Assim, dos indicados. O Kassab é jeitoso. Não tira nenhuma prima do Kassab daí, não tira ninguém. Quero metade. O Kassab deu metade dos votos do partido dele para derrotar o Lula nessa MP. Mas ele vai ali, manhoso, vai ali. Não, Lula, peraí, vamos esperar. Eu sou aliado de vocês lá do Piauí, sou aliado de vocês não sei aonde, naquela cidade lá da Bahia. Deixa o menino aí. O menino começou a engordar agora lá no cargo, deixa o menino engordar mais um pouquinho e vai seguindo. A gente falou, você citou, Rodrigo, todos os lugares aqui que a Glaze, segundo essas apurações, está passando o pente fino, né? Vai meter a faca. Vai meter a faca, segundo disseram aqui. Você é muito educada, Gabi. Né, não é pente fino, é meter a faca. Isso, meter a faca, que é o IFAM, Codevasf, a Caixa, o DENIT e também as superintendências do Ministério da Agricultura. É claro que a gente vai aguardar a publicação no Diário Oficial. Vou dormir torcendo por isso, uma fotinha de alguém limpando a gaveta, mas olha, isso não acontece, viu? Agora, Chico e Rodrigo, eu queria trazer aqui uma fala muito curiosa. A gente está falando aqui sobre essas movimentações do governo e tudo mais. O presidente Lula, ele foi perguntado sobre uma personagem da extrema-direita que foi meio abandonada pelo bolsonarismo nos últimos tempos, né? Que foi a Carla Zambelli. E ele está numa viagem a Roma. Tiveram diversas questões que foram colocadas ali, por exemplo, quem vem da indicação do Barroso e tal. E também perguntaram sobre a Carla Zambelli, porque ela está presa na Itália, justamente. E aí ele deu uma resposta um tanto quanto inusitada. Vamos ver o que o presidente Lula disse? A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da justiça, não é uma questão minha. Eu nem lembrava desse nome.
para quem não está assistindo também, né, não está vendo o vídeo, enquanto a repórter está perguntando, ele está fazendo um não com a cabeça. Assim, sério que você vai me perguntar desse assunto aqui em Roma mesmo, né? Mas faz algum sentido, né? Claro. Porque ela está presa lá em Roma, a jornalista faz bem de levar isso para a coletiva. E Carla Zambelli foi eleita com um caminhão de votos, vamos falar a verdade. É que depois ela jogou fora esse patrimônio político dela, mas ela estava cotada para voos maiores, né? Só que ela fez uma bobagem atrás da outra, se envolveu lá na história do hacker, saiu armada na véspera da eleição, ainda assim teve quase 1 milhão de votos, né? Foi das mais votadas aqui, ou quase 1 milhão, agora eu não lembro de cabeça, mas foi das mais votadas. Sim, né? A votação espetacular. Então não é propriamente alguém assim que o Lula não lembraria, né? Ele estava sendo um pouco irônico, e como querendo dizer, isso aí já é carta fora do baralho. Passou a época dela, a questão dela agora é com a justiça e com a polícia. E né? A Carla Zambelli dizia que seria intocável na Itália, em vez de intocável, ela está intocada dentro da cadeia. Ela não é intocável, ela está intocada, né, na toca, dentro da cadeia lá na Itália. E aí o Lula, assim, tratou com certo desprezo. Então a Carla Zambelli é desprezada pelos bolsonaristas e também pelo Lula. É curioso o fim, né, político da Carla Zambelli, né? E eu creio que a essa altura ela já esteja torcendo para vir para o Brasil, viu? Mesmo presa, porque não estão dando a moleza que ela esperava por lá. Na Itália, né? Eu falei de junta médica independente, lá tem sim. Teve, né? Porque lá... ela pediu para ir para a prisão domiciliar e não deram, não. Sim, porque vai lá um médico sério... Disse que ela tinha condições. Um médico sem nenhum viés ideológico e tal, o médico faz uma análise técnica e diz, tem condição de ficar aqui ou não tem? E a Carla Zambelli vai aguardar presa a decisão de ser ou não deportada. Não é automática, né, Rodrigo? Tem todo um processo realmente que demanda para que a decisão de que ela seja extraditada ou não, mas ela está aguardando. Enquanto isso, aguarda presa por decisão da Justiça. Então, a gente traz aqui essa informação aqui sobre a postura do presidente Lula em relação a isso, até porque, né, a essa altura do campeonato ele está só deixando a Justiça fazer seu trabalho. Fazer o seu trabalho. Acho que o Lula devia estar pensando assim, né? Eu estou aqui encontrando o Papa, falando que o Brasil saiu do mapa da fome, tratando da paz em Gaza, e vem falar de Carla Zambelli, aquela lá que saiu armada em São Paulo. Uma pessoa que não ama a democracia, ele diz, né? Ele fala de uma maneira também... Tipo, vocês estão de sacanagem, né? Que estão trazendo um fantasma quase assim do submundo brasileiro. Mas é isso mesmo. É um fantasma do submundo que teve muito voto e que está presa na Itália. É isso. E, Rodrigo, tem também uma outra questão aqui que eu queria trazer. Daqui a pouquinho a doutora Damares Medina vai vir conversar com a gente e ela pode até tirar dúvidas em relação a todas essas questões aqui que estão nos meandros jurídicos todos. Mas tem uma história também de um decreto que foi publicado. Vou trazer os detalhes dessa história e contextualizar para a gente entender que o governo publicou um decreto ampliando o acesso à primeira-dama aos serviços do gabinete pessoal do presidente da República, né? O que isso significa? Essa medida está permitindo que a Janja Lula da Silva conte com funcionários, cargos comissionados e também orçamento próprio para desenvolver projetos e representações oficiais. As ações e viagens oficiais também da primeira-dama passam a ter um respaldo jurídico nessa situação. E a extrema-direita falou a respeito disso. Deputados bolsonaristas, o Sócines Cavalcante, que é líder do PL, também o Coronel Zucco, eles apresentaram projetos de lei para barrar esse plano do governo. O que o Sócines falou a respeito disso? Abre aspas, ampliar os poderes da primeira-dama com o intuito de promover a imagem dela perante o eleitorado da esquerda às custas do dinheiro dos contribuintes. Janja não concorreu a qualquer cargo. Eu me lembrei, Chico e Rodrigo, também vocês que acompanham a política há tanto tempo, da primeira-dama Ruth Cardoso, né, que também fazia projetos sociais. Ela chegou a ter um cargo, realmente, no governo Ela FHC, cuidava do né? Comunidade Solidária, né? Isso, exatamente. E deu sua contribuição, né, em programas sociais importantes e tal. Acho que foi talvez uma das que teve um legado, né, como primeira-dama. Lembrando assim, de 89 para cá, de 90 para cá, depois da ditadura, você tem a Rosane Collor inaugura com um péssimo serviço, ela vira presidente da LBA,
Legião que era a Brasileira. Legião Brasileira de Assistência, que na época tinha assim, uma verba gigantesca, aí se envolveu em vários escândalos de distribuição de leite, distribuição de alimentos. Ela acabou sendo condenada em determinado momento. Depois você tem a Itamar, não tinha primeira-dama. Uhum. Eu só me lembrei daqui. A não ser uma presepada que o Valdemar Costa Neto apronta para ele no Carnaval do Rio de Janeiro, coloca uma modelo lá junto com ele e dá uma confusão sem fim, porque a modelo estava nua. Fora isso, não lembro, o Itamar não tinha primeira-dama. Aí vem o Fernando Henrique, a Dona Ruth participa de uma maneira firme ali. O Comunidade Solidária acabou sendo, algumas pessoas entendem assim, né? Acabou sendo o embrião do que depois viria a ser o plano de combate à fome, Bolsa Família, o Bolsa Escola, né? A Ruth Cardoso ajudou a implantar o Bolsa Escola, que era muito menor que o Bolsa Família, né? Depois o governo do Lula amplia demais. E a Dona Ruth, que assim, uma estudiosa, né? Uma pessoa importante na formação do país, no mundo universitário. Depois tem Dona Marisa, a descrição total, fora uma foto ou outra ali no São João, numa coisa ou outra com o Lula, ficava na dela, tranquilidade e tal, né? E agora a maior polêmica em torno tem a Michele Bolsonaro, que participava de forma ativa, tanto que ela está em um bocado de rolo aí. Agora está fazendo campanha política total, né? Tem roteiro de algum dinheiro que passa pelo Mauro Cid e acaba nas contas da ex-primeira-dama Michele, teve também esse rolo. E agora a Janja, que quando a oposição está sem assunto, é o nome mágico. Janja. Vamos ver quanto custou a meia que ela comprou pro Lula lá em Nova York. Né, Chico? Por exemplo, aquela questão que ela foi muito criticada, porque num jantar, até foi uma informação que vem interna de dentro do governo, que ela não deveria ter feito a pergunta sobre a questão do TikTok, e ela foi realmente quase que uma precursora dessa discussão da regulamentação das redes sociais, é uma bandeira dela. Exatamente. Tinha acabado de acontecer um caso de uma violência muito grave, uma morte de uma adolescente em Brasília por conta do TikTok ali. Como o TikTok é do mundo chinês, a Janja quis antecipar esse debate e fala num jantar oficial em Pequim. Depois até o governo chinês determina que o TikTok no Brasil discuta realmente essa pauta. Mas o mundo caiu em cima dela, né? Então elas sempre pegam, quando falta assunto para a direita, pegam a Janja. Eu acho melhor assim, que determine ali no papel, né? Formalizar, olha. Boa. Porque a primeira-dama, né, viaja com o presidente, né? A parceira viaja. Então, o que ela pode? Ela pode levar um assessor, dois assessores, três? Quantos assessores? Não pode criar um ministério, porque não é o caso, mas eu acho razoável ter 3 ou 4 pessoas ali. Bem definido, né? O que é que pode fazer, o que não pode. É assessor de comunicação, é alguém para secretariar, para ajudar na administração, para marcar a viagem. Tem que ter, né, uma estrutura mínima. E a gente precisa saber. E não pode ser muito também, não pode ser uma festa. Mas, até então, por uma questão de transparência. De transparência. Né? Então é um decreto, justamente o governo está querendo organizar isso. Porque senão fica assim, pega o fulano ou a fulana que trabalha lá na presidência e empresta para ajudar a Janja na viagem. Aí é ruim, porque daí fica na informalidade e aí, né, tem que ter algo assim bem organizado. Senão fica o Mauro Cid. O Mauro Cid pagava a despesa da escola dos filhos, da filha da Michele do Bolsonaro. Podia, ele é ajudante de ordem do Bolsonaro, vai pagar, papel do militar. De onde é que vem esse dinheiro, né? Então, é melhor que haja um decreto que a gente possa depois, inclusive, fiscalizar. Agora, a oposição está aí, tá procurando pelo em ovo para tentar desgastar de alguma maneira o governo, no momento em que eles estão percebendo que está difícil para eles. O Ciro Nogueira deu uma entrevista esse fim de semana, de ontem para hoje, né, na Band, dizendo se não fossem as bobagens do Eduardo, o Lula não tinha se recuperado. Ou seja, o Ciro já admite que o Lula se recuperou. Porque se recuperou nas pesquisas. Então eles estão vendo... E bate publicamente no Eduardo também, né? Bateu publicamente no Eduardo, disse que se não fosse o Eduardo, o Lula não teria conseguido fazer o que fez, que ele até entende, né? Porque o Eduardo, afinal, o pai dele está sendo atacado e tudo. Mas, de qualquer maneira, é um momento... Eles não esperavam chegar no final desse ano e ter essa dificuldade. Eles achavam que o cenário ia estar muito mais assim, o Tarcísio forte, o Bolsonaro sendo obrigado a aceitar o Tarcísio e fazendo um acordo para ser quem seria o vice. É isso, eles estavam esperando isso agora. E está tudo no ponto zero.
totalmente zerado. Eles não sabem nem como começar a chapa do ano que vem da direita. Então ficam procurando o decreto da Janja para ver se desgastam de alguma maneira o governo. Eu acho que não é por aí que eles vão virar o jogo. É isso. Vamos trazer outras discussões aqui também. Daqui a pouquinho a doutora Damares Medina está chegando para conversar com a gente, Chico e Rodrigo. E você sabe que essa semana, você que está nos acompanhando aqui, o ICL está comemorando 5 anos de existência, né? Gente, passou muito rápido. Quando eu vi, falei, nossa, a gente já está chegando a 5 anos. O Chico é dos primeiros, né, Chico? Cara, tô aqui desde que era mato quando eu cheguei. É porque veio o ICL e depois o ICL Notícias, né, Chico? O ICL vem antes, porque ele vem ali na pandemia ainda, a plataforma de cursos. Aí depois é que é montado a estrutura de comunicação. Primeiro com a salinha aqui em cima, onde você faz o podcast. Ali era o estúdio original que o Edu fazia as lives e tudo, né? Exatamente. Estamos dentro desse tempo. Eu estou há 2 anos, a Gabi está um pouquinho mais, né? Quase 3 anos. Eu cheguei, Rodrigo, acho que 1 ou 2 meses antes do que você. A gente entrou quase juntos aqui também, a gente está quase que ao mesmo tempo. Rápido, né? 5 aninhos já. Foi, e aí era naquela salinha do podcast. Começou com o Eduardo Moreira fazendo as lives, depois veio a Vivian Mesquita. Começou tudo ali com o Edu, por isso, essa semana a gente tem como entrevistado, toda segunda-feira a gente tem Chico Pinheiro Entrevista. O entrevistado dessa segunda-feira é o Eduardo Moreira e a gente tem um trechinho dessa conversa do que te aguarda por aí, a partir das 7 horas da noite. Vamos assistir? Vamos lá. A maioria da galera que trabalha no mercado financeiro é burra. É boa de ganhar dinheiro. Não é filtro. Para entrar no mercado financeiro, o filtro não é você ser inteligente, não é você ser culto. O filtro é você ser capaz de fazer o que precisa ser feito para ganhar dinheiro. Esse é o filtro. A gente tem que pensar em qual é o filtro que tem nos lugares. Porque o que é selecionado é o que passa na peneira. E não é uma peneira de quem é inteligente. Não é uma peneira de quem tem ideias para construir um país com menos sofrimento. Não é uma peneira de quem tem um conhecimento de uma economia que é uma economia que faz um país crescer. Pelo contrário. Então a gente tem aí o trecho da fala do Edu, ele fala sobre a trajetória dele, sobre essa questão econômica, global, também tem vários assuntos importantes. Muito bom, eu vou dar um spoiler. Tem uma fala sobre o Paulo Guedes, que é muito bom, porque ele conheceu o Paulo Guedes, eles trabalharam juntos em algum momento. Então, olha, eu vi essa fala também. Olho no momento Paulo Guedes, muito legal. A hora que o Edu fala no mercado financeiro, eles são burros, me veio, não sei porquê, a cara do Paulo Guedes. Pois ele está aí nesse rolo. Isso. A gente vai entender já, porque a partir das 7 horas da noite, bem lembrado, Chico, esse trecho acho que é um dos principais, acho que já está até rodando aí, dá para ter um spoiler nas nossas redes também. E a gente falava aqui sobre o pronunciamento lá do presidente Lula em Roma, porque ele falou a respeito da Carla Zambelli, foi perguntado, né, deu aquela resposta, eu nem lembrava do nome dessa pessoa, não foi uma amante da democracia. E ele falou também sobre a indicação depois da saída do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Disse que não vai indicar um amigo para essa vaga, mas um nome gabaritado e que terá como função cumprir a Constituição brasileira. Essa foi a fala do presidente Lula lá em Roma, depois de participar de um Fórum Internacional da Alimentação. Vamos assistir. O que foi precipitado, que não estava previsto, foi o ministro Barroso, se afastar com tanta rapidez. Eu imaginava que ele queria se afastar, mas eu imaginava que fosse demorar um pouco mais. Ora, na hora que ele se afastou, agora eu vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. Vamos chamar a nossa convidada, a doutora Damares Medina, advogada constitucionalista. Doutora Damares, boa noite, bom te receber por aqui. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo, o prazer é todo meu e dificuldade, né, de estar aqui substituindo o Cacai. Imagina, doutora Damares, Cacai está sendo muito bem substituído hoje aqui na segunda-feira. Muito bem, sim. Aliás, já trazendo aqui essa fala do presidente Lula, quero muito a sua avaliação, porque
tem alguns nomes que estão sendo mais cotados, tem o Jorge Messias, o Rodrigo Pacheco, como tem a ala mais, né, do PT que quer o nome do Messias, pelo que a gente tem de apuração, e também a de próprios ministros do Supremo e de ala do Congresso Nacional, que quer o nome do Pacheco. Mas há uma pressão também dos movimentos sociais pelo nome de uma mulher negra. Então, essa fala do presidente Lula, como é que você analisa, doutora Damares, num momento político como esse? E também o presidente Lula vai indicar, num componente ali de 11 ministros, 5 indicações do presidente Lula, né? Eu estava rindo aqui nos bastidores, escutando o presidente, quer dizer que ele não vai indicar um amigo, ele vai indicar um inimigo da Suprema Corte. Conta outra, né? Conta outra, né? Não recomendo, né? Bom, é curioso porque nesse segundo mandato, né, no terceiro mandato Lula, quando o presidente indicou o próprio advogado pessoal, Cristiano Zanin, e logo em seguida o ministro da Justiça, Flávio Dino, o que circulava nos bastidores era que o elemento fundamental seria a confiança, que o presidente indicaria um advogado, um jurista de confiança, pelo que ele teria enfrentado durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Porque se nós olharmos em perspectiva, a ex-presidente Dilma e o presidente Lula terão indicado, com essa saída agora, ao todo 15 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E é histórico, desde a primeira indicação para o Supremo Tribunal Federal, nem os generais da ditadura indicaram tantos ministros para o Supremo. Mas o impeachment nos mostrou que a indicação presidencial em si não é garantia de que o tribunal vá julgar de acordo com o executivo, mas tem de fato uma função de aproximação do Supremo Tribunal Federal do Poder Executivo, o que nós vemos de uma forma muito clara nas pautas fiscais do Estado no Supremo Tribunal Federal. Os índices de vitória da Advocacia Geral da União, do Fisco, são muito superiores ao contribuinte, se nós considerarmos aí a pauta tributária do Tesouro no Supremo. A questão do Jorge Messias é que existe já uma tradição que não foi inaugurada por Lula de indicar o advogado-geral da União. Quem inaugurou isso foi o Fernando Henrique Cardoso, ao indicar o ministro Gilmar Mendes. Depois, o Lula indica o ministro Dias Toffoli, que era advogado do PT, depois foi nomeado advogado-geral da União e depois foi guindado a ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era advogado-geral da União também. Então, existe, de fato, uma tradição do Supremo Tribunal Federal de indicar do presidente de indicar o advogado-geral da União, o que promove essa certa proximidade. Se nós analisarmos também os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é onde trabalham os assessores, nós temos uma forte presença dos advogados públicos, dos advogados da União, assessorando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, a indicação do ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, teria a função de dar uma representatividade mais geográfica para o Supremo Tribunal Federal e distanciar um pouco dessa captura do Supremo pelo Executivo. É claro que o nosso modelo de indicação dá ao presidente da República muita liberdade para indicar praticamente quem ele quiser, porque a função do Senado de sabatinar o ministro que é nomeado pelo presidente da República é meramente formal. Né? Nós não temos na história recente da nossa democracia nenhuma rejeição de indicado pelo presidente da República, até porque a nossa arquitetura constitucional foi feita de uma forma que dá uma certa blindagem a quem o presidente indica, porque amanhã o ministro que foi sabatinado vai julgar os membros do Congresso Nacional em crimes cometidos durante o mandato. Então, é uma arquitetura constitucional que tem até um autor latino-americano interessante chamado Roberto Gargarella, que fala da sala de máquinas intocável das constituições latino-americanas, porque é como se as elites políticas se autoprotegessem, né? O presidente indica, mas quem vai sabatinar sabe que amanhã ele vai julgar, então ele não vai ser muito duro, né? Então, nós temos, mais uma vez, só nomes de homens aí sendo cotados para ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estava conversando aqui um pouquinho antes, doutora Damares,
Tem a notícia de 2 abaixo-assinados, né, já, um de advogados em geral, inclusive homens, mas enfim, que já tem 3 mil assinaturas. Saiu agora há pouco na coluna da Mônica Bergamo, 3 mil assinaturas pedindo a nomeação de uma mulher para o lugar do Barroso. E a Gabi me dizia aqui, enquanto você falava, doutora Damares, que há um outro abaixo-assinado da Coalizão de Mulheres, é isso? Isso, a Coalizão Nacional de Mulheres, que está entregando uma carta, na verdade, ao presidente Lula, pedindo que a indicação seja de uma mulher. E é uma carta, assim, que tem muita sensibilidade, fala da dona Lindu também, sobre legado, enfim, uma maneira de se aproximar do presidente Lula e também é uma maneira de fazer pressão, né, Rodrigo, nesse sentido. Não, e esses 2 movimentos, Chico, lembram, e doutora Damares, lembram que em 130 anos de Supremo Tribunal Federal, só 3 mulheres. E nenhuma mulher negra. Só 3 mulheres. É muito pouco, né? É muito pouco. E o Lula já indicou 2, inclusive das 2 mulheres que estavam numa das vagas, que era da Rosa Weber, ele indicou um homem, né? Então, talvez agora fosse o momento de voltar pelo menos às 2, que já era pouco, né? Então, agora eu queria perguntar para a doutora Damares, Chico, não sei se você queria comentar isso, mas eu ia perguntar se ela acha, porque ela está lá em Brasília e convive bastante nos bastidores e no meio jurídico, além de advogar no Supremo Tribunal Federal, se tem alguma possibilidade, se há algum sinal de que o Lula pode ir por esse caminho, porque ele disse nessa entrevista, Gabi, que nós mostramos, pode ser homem, pode ser mulher, então ele já deixa isso em aberto, né, Chico? Embora eu acho assim, tão endereçado ao Messias, ele está sempre contando, tem sempre alguém dentro do governo contando que o Messias foi paciente, esperou, que a vez dele era na hora do Flávio Dino e ele foi fiel, segurou, sabe? Eu não acredito que vá haver uma zebra aí, não. Mas quem sabe, quem conhece mesmo o assunto é a doutora Damares. Desculpa, Chico, só para complementar, vou devolver para um bolão de resposta da doutora Damares. Mas é porque os aliados do Bolsonaro estão tentando derrubar o nome do Messias. Não sei se vão ter força política para isso, mas eles estão tentando derrubar a indicação do Messias, que seria o nome favorito, segundo dizem. Algumas pessoas até dizem que ele já bateu o martelo a respeito disso, mas publicamente o presidente Lula disse que não. Que pode ser um homem, pode ser uma mulher, enfim. A gente já trouxe a fala aqui. Vai lá, doutora Damares. É uma discussão muito delicada, né? Porque o cargo de ministro do Supremo acaba sendo uma premiação por serviços prestados, né? Messias é aquele famoso Bessias da Lava Jato, que foi vazado lá quando o juiz Sérgio Moro ainda investigava o Lula, que foi levar o termo de posse para o então presidente hoje, Lula, assinar como ministro da Casa Civil, né? E que deu aso àquela liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse sob o argumento de que Lula estaria tentando fugir da competência universal de Curitiba. Então, o cargo do ministro do Supremo acaba sendo uma premiação, como foi pelo advogado Cristiano Zanin, né, que foi responsável pela soltura do Lula, e agora seria essa premiação para o Bessias, né, que era, então, ajudante da presidente Dilma Rousseff. Mas quando nós olhamos, e lembrando que na última indicação, quando o Flávio Dino foi indicado, chegou a vazar uma notícia de que o Messias tinha sido indicado. Então, de fato, ele vem sendo cotado, o que leva a discussão a respeito de gênero sobre 2 aspectos muito relevantes. Primeiro, para nós refletirmos que se o elemento principal, né, porque nós sabemos que hoje, nas pós-graduações de direito, nas faculdades de direito, na ordem dos advogados do Brasil, as mulheres são maioria. Então, não é uma questão de formação, porque ele falou assim, eu vou indicar alguém qualificado, gabaritado. Então, em termos de currículo, mulheres hoje são mais doutoras em direito que homens. Em toda pós-graduação, estrito e lato sensu, há mais mulheres do que homens. Então, deixando essa questão de formação de lado, já que nós também somos doutoras, pós-doutoras, reconhecidas, autoras de livros, o segundo elemento principal para se indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal, já que aqui nós não somos como nos Estados Unidos, que tem aquele bipartidarismo, republicanos e democratas, seria a confiança. O que deixa a pergunta para nós aqui, como sociedade, refletirmos, será que não tem nenhuma mulher competente do círculo de confiança desses homens no poder? E aí eu gostaria de conectar esse assunto com o que se estava discutindo antes, do papel das primeiras damas, né? Infelizmente,
o casamento continua sendo a principal forma de ascensão social da mulher na sociedade brasileira. É relegado para a mulher o papel de ser esposa do presidente, primeira-dama. Aí nós temos a Ruth Cardoso, que tinha uma carreira brilhante como acadêmica, doutora, e tinha o seu espaço próprio. Mas, por outro lado, nós temos Michele Bolsonaro, que é cogitada como ator político pelo simples fato de ser casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Janja também é militante, política, socióloga, mas o currículo dela é ser casada com o presidente da República. Então, está na hora de nós começarmos a discutir por que nós, mulheres, não temos acesso a esses círculos nos quais a confiança é formada. Por que existe esse teto de vidro que homem só confia em homem? Onde são formados, né, esses vínculos de confiança? São nos charutos que se compartilham, nos jogos de futebol que as mulheres não estão participando, né? Porque nós queremos também fazer parte do poder, mas não como esposas ou como primeira-damas, mas também como ministras. Né? Nós temos a presidente do Tribunal Superior Militar, nós temos a primeira ministra indicada, que é uma loira de olhos verdes, né? E aí vemos também a questão de gênero. Né? A primeira ministra do Supremo Tribunal Federal também foi loira de olhos verdes, Ellen Grace Norfleet. Né? Então, é uma questão delicada que tem que ser discutida, porque não é mais assim, favor. Não é uma questão de justiça. Eu escrevi, inclusive, um artigo chamado Estelionato Eleitoral, porque quando Lula foi eleito, todos os movimentos femininos se juntaram com essa pauta relevante, né, porque ele representava um retorno progressista de diversidade. Do outro lado, nós tínhamos, né, um candidato que, em alguns momentos, se assumiu claramente misógino, né, mas aí, ao ser eleito, Lula, primeiro, perde a grande oportunidade de aumentar de 2 para 3 o número de ministros no Supremo, mas não satisfeito, ele diminui de 2 para 1. Né? Então, agora, nós nos vemos assim, alijados de todas as formas. Eu vou além dessa visão de gênero. Eu creio que nós não precisamos de cotas, mas se as condições para indicação, né, se nós pudéssemos ter acesso também a esses círculos nos quais as confianças são formadas, eu creio que nós não precisaríamos estar aí disputando migalhas, né, de uma vaga. Vamos manter durante 20 anos apenas 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Né? Na Suprema Corte dos Estados Unidos, nos anos 80, nós tínhamos uma única mulher, era Sandra O'Connor. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos 5 homens e 4 mulheres. Em toda a Europa, a tendência é de paridade, é de igualdade. Então, é até ridículo, né, nós ficarmos discutindo se o Lula vai se perdoar com a sociedade feminina, né, com mais da metade do eleitorado feminino por ter indicado um homem para a vaga de uma mulher, indicar uma mulher negra que seja, mas uma mulher competente, uma mulher que apoia outras mulheres, porque esse também é um tema muito relevante. Nós temos alguns movimentos feministas que criam barreiras de acesso para as próprias mulheres. Né? Tem um livro agora recente que eu gosto muito de citar, que chama Inimigas do Feminismo, né? O Feminismo Inimigo. Mulheres que se fazem alianças para excluir, por exemplo, mulheres negras. Né? Nós temos aquele livro chamado Dororidade, né? Porque sororidade para quem? Né? Para as loiras de olhos verdes, não é para todo mundo. Né? Então é um tema muito difícil que dialoga com o papel da mulher na política, na sociedade, para muito além de primeira-dama, mas de protagonismo como, né, possíveis ministras do Supremo, uma questão que me incomoda, né? Só nomes de homens são citados, não são sequer cogitadas mulheres, né? Enfim. Me lembrou aquela frase da ministra Carmen Lúcia durante o julgamento, né, do Jair Bolsonaro, do Núcleo Crucial, que ela diz: nós ficamos caladas 2000 anos, a gente quer falar agora, né? E as mulheres podem falar por elas mesmas, inclusive ocupando esses cargos. Não, essa questão parece uma questão banal, mas é muito grave. Por que um político homem não faz uma amizade de confiança com uma mulher? Isso tem uma... isso é uma gravidade, isso é muito grave. Gente, nessa história toda, não tem homem para fazer amizade consolidada e amizade de confiança
para que ele fique à vontade para nomear aquela mulher, né? Então, isso seja Lula, seja Fernando Henrique, Itamar, quem for o presidente, o Collor, é uma coisa grave na história política do Brasil. A Maria da Conceição Tavares já dizia que eram nos jantares, né, Chico? Que as decisões eram tomadas no caso aí, em que não participou as mulheres. É a sinuca, né? É o boteco que está decidindo ao longo desses anos todos. Está faltando, no mínimo, mais amizade de políticos homens com mulheres, ao ponto de tornar mulheres que já são extremamente competentes nomeáveis. Competentes elas já são, mas não são nomeáveis, porque elas não privam da amizade, da sinuca desse homem, seja quem for o presidente. Essa é a questão crucial, Chico. Você tocou no ponto crucial. Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia só lembrar que o presidente Lula, o Chico falou de políticas de confiança, o Lula é até uma exceção, porque ele teve a Dilma como chefe da Casa Civil e depois a Dilma foi a candidata dele à presidenta. Eu não estou desculpando, dizendo que foi mas Lula. tem, mas e agora a Gleisi. Pelo menos tem no histórico dele, tem mulheres. A Gleisi tem a função de tratar com os políticos tradicionais lá do Congresso. Ela é que trata. Ela é que está fazendo a lista de corte dessa turma do Centrão hoje. Mas no caso do Supremo, isso não tem funcionado. É pouco. O Lula ainda tem esses exemplos bem relatados. Ainda tem dentro do Ministério. No caso do Supremo... A fala do Chico é muito percussiente porque ela dialoga numa questão estrutural, né? Qual o papel da mulher? Tem que ser de igual para igual, né? Onde se formam esses vínculos de confiança. Perfeito. E nós podemos, por exemplo, fazer uma brincadeira com a música popular brasileira, né? Como vai esperar que a mulher vai viver sem mentir, né? A mulher não é de confiança. Se você tem amizade com um colega homem, isso pode ser visto de uma forma erotizada. Então, nós temos que passar a ver a mulher no mundo profissional como igual, para desfrutar também desses espaços nos quais são formados laços de confiança, que sejam os jantares. Mulheres podem também participar de jantares, né? Não estamos mais naquela bela recatada do lar. Mulher não precisa estar só no lar. Ela pode trabalhar em todos os espaços e desfrutar com homens em posição de igualdade todos os ambientes sociais nos quais se formam esses vínculos de confiança, para serem também, quando surgirem essas vagas, cogitadas não só na perspectiva da competência, do currículo, mas da confiança também. Eu acho que essa é uma questão estrutural, eu tenho certeza que precisa mudar na política como um todo, para que nós não precisemos, né, ser esposas de ninguém para poder ter algum espaço na política. Sem dúvida, nos espaços de tomada de decisão, né, nos espaços de poder, doutora Damares. Muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui e especialmente falando com muita propriedade aqui num momento como esse que a gente espera aí pelo que vem depois do ministro Barroso. Obrigada, doutora Damares. Boa noite, querida. Prazer é todo meu. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, é claro, num momento muito crucial para a nossa democracia, para o nosso Supremo Tribunal Federal, depois de ataques à nossa democracia. Sim. Então, alguém, claro, comprometido com tudo isso, né? Chico e Rodrigo também. Mas tem o que se formou, inclusive por conta da política de educação dos governos Lula, por conta das cotas, uma série de políticas cujo protagonista é o próprio Lula, isso permitiu que tivesse uma fartura de gente muito capaz, muito competente. É isso. Vamos chegando aqui ao final desse N2, Rodrigo. Essa semana acho que a gente vai ter muitos desdobramentos ainda lá em Brasília. Tem essa questão do sucessor ou da sucessora do ministro Barroso, também dessas saídas, né, de cargos relacionados a Centrão, que a gente está esperando também uma publicação diária oficial da União e todos os movimentos políticos que isso traz, sem contar a questão internacional também do Donald Trump e de como fica o cessar-fogo em Gaza. A gente está muito de olho em tudo isso. Amanhã a gente está de volta. Opa, né? Aqui estaremos. E a partir de agora a gente vai acompanhar o Chico Pinheiro em entrevista, Eduardo Moreira, o entrevistado nessa semana em que o ICL completa 5 anos. Você acompanha a partir de agora. Amanhã a gente vai estar de volta aqui no N2 e também com informação a partir das 7 horas da manhã, já desde o desperto, e você vem junto com a gente. Rodrigo. Obrigado, Gabi. Chico, obrigado, Chico. Boa noite. Boa noite a querida. todos. Obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui no N2. Tchau, pessoal. Boa noite.
Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta, é o ICL em profundidade. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!